que chegou aos cinemas recentemente e como a gente já esperava, o filme tá fazendo bastante sucesso. Mas será que você conhece as curiosidades e os detalhes desse incrível universo baseado nas lendas da Polinésia? Uma das coisas mais legais da continuação é que a produção expande um pouco mais a mitologia do seu mundo, apresentando dois novos deuses, Amatange e o vilão principal, o deus das tempestades, Nalo. Se você já assistiu ou viu um trailer, já sabe que ele é o vilão principal e o responsável por criar uma maldição que impede os povos humanos de se unirem. Ele ter conseguido fazer algo do tipo já mostra que, embora os seus poderes principais sejam a capacidade de controlar raios e tempestades, eles não se limitam a isso. Como todo o universo de Moana é baseado nas lendas polinésias, o personagem muito provavelmente foi inspirado no Tawiri, deus polinésio do clima, das tempestades, dos raios e dos nomes complicados. Brincadeira, gente. Ele é mais especificamente da mitologia do povo Maori, o mesmo que criou as lendas do Maui, por exemplo. O mundo da princesa polinésia é de fato bem único e cheio de coisas curiosas. Por isso que hoje a gente vai te mostrar algumas curiosidades e detalhes que você não sabia sobre Moana. Tá começando mais um Teen Videos! Tem noção que Moana 2 nunca deveria ter existido, mas isso significa algo diferente do que você deve estar imaginando. Na verdade, a história que a gente assistiu no filme deveria ter sido contada em uma série animada lançada na Disney Plus. É até meio difícil acreditar que isso poderia ter acontecido, não é? Os executivos gostaram tanto da história da série que decidiram transformá-la em um longa para os cinemas, o que parece ter sido uma decisão bem acertada. Algumas pessoas acreditam que essa escolha do estúdio foi uma forma de compensar pelos seus recentes fracassos, como Wish, Mundo Estranho e Raya. Por conta do sucesso estrondoso de Divertidamente 2, a Disney assumiu a estratégia de focar no lançamento de continuações das suas obras mais bem-sucedidas. Mas imagina se a gente vivesse em um mundo onde Moana 2 aconteceu no formato de série. Será que ficaria pior ou melhor? Bem, é provável que a qualidade do CGI seria um tanto quanto inferior ao filme, mas como séries geralmente são maiores que longas, haveria mais tempo para desenvolver os novos personagens e a história em si. Logo no início, a gente vê a princesa se aventurando por uma ilha deserta. Nessa parte aparece um caranguejo que por algum motivo tá utilizando uma concha nas costas. Sim, igual a um caracol. A diferença é que ela claramente não faz parte do seu corpo, já que ele consegue se separar e entrar em outra deixada pela Moana. Antes que você pense que isso é algum erro da produção ou uma criatura inventada igual os Kakamoras, a verdade é que existe mesmo uma raça de caranguejos conhecidas por fazer isso. Esses são os caranguejos eremitas. Eles vestem conchas de moluscos ou outros objetos semelhantes para usar como proteção, e quando seu corpo começa a ficar maior que sua concha atual, ele sai dela para ir atrás de uma maior. Isso é exatamente o que esse caranguejo está fazendo. Na falta de conchas, essas criaturas podem entrar dentro de latas e outros objetos. Já parou para pensar que a Moana é a única princesa oficial da Disney em toda a história que tem uma continuação canônica do primeiro filme? Pois é, talvez você saiba que quase todas as animações antigas desse estúdio tiveram sequências. Esse é o caso de Rei Leão, Cinderela, Pocahontas, Aladdin, Pequena Sereia e muitos outros. Só que nenhuma delas são consideradas canônicas, porque foram feitas por outro estúdio contratado pela Disney e nem passaram nos cinemas, tendo sido criadas para serem diretamente vendidas como DVDs. Então as histórias dessas produções são coisas que nunca aconteceram de verdade. É como se fossem universos alternativos. Esse obviamente não é o caso de Moana 2, que foi feito pela própria Disney e lançado aos cinemas. Talvez você esteja se perguntando algo como, mas e Frozen 2? Bom, Frozen 2 definitivamente é uma continuação canônica, mas nem a Elsa nem a Anna são oficialmente consideradas princesas da Disney, já que Frozen é um produto tão lucrativo por si só que a empresa prefere deixá-las como algo separado. Você deseja que a Moana também se torne a primeira princesa oficial da Disney a ter um terceiro filme canônico? Se sim, comenta aqui embaixo, #terceiro. Outra coisa muito interessante sobre Moana 2 que a gente não sabe se é uma coincidência ou se foi feito de forma proposital, é que o filme foi oficialmente lançado no dia 27 de novembro, mas mesmo com os anos tendo 365 dias, essa data também foi o dia de lançamento de outros dois filmes da Disney. O mais esquisito disso é que os dois longas são completamente opostos. Enquanto um foi Frozen, um sucesso absoluto que vai continuar muito popular pelas próximas décadas, o outro é Planeta do Tesouro.
um grande fracasso de bilheteria que muitas pessoas nem sabem que existe. Parece que a empresa tá de fato botando muita fé na franquia da Moana, porque uma versão live action do primeiro longa já está sendo gravada. E inclusive a gente sabe como vai ser o visual do The Rock no papel do Maui. Para deixá-lo maior e com todas as tatuagens do semideus sem a necessidade de ser pintado toda vez que for gravar, o ator vai utilizar um tipo de traje extremamente realista. O interessante é que ele foi escolhido para esse papel justamente por ser a voz original do Maui nas duas animações de Moana. Mas essa é a primeira vez na história da empresa que um ator responsável por interpretar um personagem em uma animação vai repetir o seu papel em uma adaptação para o live action. Ao menos com uma aparição física. James Earl Jones, por exemplo, interpretou Mufasa tanto no filme original do Rei Leão, quanto em seu live action. Só que como seu personagem é feito de animação em ambas as versões, ele só fez a voz outra vez ao invés de gravar o filme com uma fantasia super realista de leão. A gente precisa admitir que isso teria sido bem engraçado. Só que pelo visto mais nenhum outro ator de animação vai retornar para a nova versão. A própria Moana, que a voz original é feita pela Auli'i Cravalho, será interpretada por uma atriz diferente, a Catherine Lagaia. Você acha que esse live action vai ser capaz de superar a animação? Uma novidade bem legal de Moana 2 é que a navegadora Polinésia ganhou uma irmãzinha muito fofa e engraçada. Mas sabia que ela deveria ter irmãos desde o primeiro longa? Pois é, nos planos iniciais do projeto, a protagonista seria a mais nova de uma família de 10 filhos. Ela teria incríveis 9 irmãos. Isso até seria algo bem divertido de se ver, ainda mais porque existem concept arts que mostravam os visuais bem únicos de cada um. É provável que a ideia tenha sido descartada porque não seria possível explorar tantos personagens em um único longa, mas é bom saber que resgataram um pouco desse conceito com a criação da irmãzinha dela, a Simia. Será que até um possível terceiro filme os pais da Moana conseguem fazer mais 8? É tudo de bom. Outra ideia descartada tem relação com o Rei Rei, o gato maluco que acompanha a navegadora em suas aventuras. Suas principais características é ser completamente pirado e ter o hábito de se colocar em risco a todo momento. Mas isso também poderia ter sido diferente. Afinal, nas primeiras versões feitas durante o processo de criação, o Rei Rei tinha uma personalidade bem diferente. Ele era um galo sério enviado pelo chefe Tui para vigiar Moana e protegê-la. Basicamente um guarda-costas. O que é incrivelmente irônico. Isso porque no final das contas ele se tornou um galo que não consegue proteger ninguém. Pelo contrário, já que todo mundo precisa protegê-lo. Já imaginou como teria sido se não tivessem alterado o personagem? Eu aposto que ele meteria medo no Pua e até no próprio Maui se duvidar. E se você não quer ser atacado pelo Rei Rei do Antigo Testamento, é melhor apertar no nosso botão de inscrição. Além de evitar ser humilhado por um galo, você vai receber nossos conteúdos diários sobre seus desenhos e filmes animados favoritos. Falando no Rei Rei, existe uma coisa bem engraçada sobre ele e o Pua, o porquinho da Moana. No novo filme, já se passaram 3 anos desde que a protagonista e Maui salvaram o oceano. Pra gente perceber essa diferença, os animadores fizeram ela parecer mais madura e também prestaram atenção em alguns detalhes. A gente pode ver que o Pua, por exemplo, ganhou uma pequena presa de javali. Mas é aí que surge uma dúvida. Por que ele tá envelhecendo só agora? O porquinho já vivia com a Moana desde que ela era bem pequenininha e parecia ter a mesma idade que tem no tempo presente do primeiro filme. Sendo assim, por que ele não envelhecia e agora começou a crescer? Ou será que o Pua que a Moana conhecia quando era criança era outro porquinho? Se for o caso, o novo precisa tomar cuidado. Isso porque o povo de Motonui, incluindo sua própria dona, adoram comer carne de porco. O problema é que a gente também vê o Rei Rei da mesma idade que tem hoje interagindo com a Moana quando ela era bem pequena. Mas nesse flashback a protagonista parecia ter somente uns 5 anos, enquanto no resto de Moana 1 ela tem 16. E agora na continuação ela já tá na casa dos 20. As galinhas só vivem em média até uns 10 anos de idade. Então Rei Rei já deveria ser idoso no primeiro filme e falecer antes do segundo. E não tem como falar que o galo que a navegadora encontrou quando era criança era outro. A gente sabe que não existe nenhum outro galo tão esquisito quanto o Rei Rei. Ou seja, é muito provável que alguns animais desse universo
sejam de alguma forma incapazes de envelhecer até esse momento. Ou será que tanto Pua quanto o Rei são criaturas divinas disfarçadas? Como pode ser? Lembra do caranguejo gigante que tem uma das melhores cenas da primeira produção? Pois é, ele retornou na cena pós-créditos de Moana 2 e dá a entender que pode voltar em um possível Moana 3 para se vingar dela e do Maui. Depois da sua derrota, o caranguejo parece não estar em seus melhores dias, tanto que ele perdeu todos os tesouros que carregava em seu casco e agora só anda por aí com ossos e tralhas. Isso porque ele é um caranguejo colecionador, uma espécie real que tem o hábito de grudar coisas como algas, corais e esponjas em seu casco. Por isso que agora que não tem mais acesso a tesouros, ele passou a colocar um monte de ossos em cima de si mesmo. Cobrir seu casco com itens é praticamente uma necessidade biológica. The Rock é responsável por ser a voz do Maui, mas a gente sabe bem que ele é muito mais famoso por seus vários outros filmes live action, e por isso você pode nem saber que o ator já fez sim a voz de outros 2 personagens de longas animadas. O seu primeiro papel desse tipo foi em Planeta 51, onde ele fez o personagem principal. O ex-lutador também fez a voz do Anubis, o cachorro do Adão Negro na Liga dos Super Pets, porque ele interpretou o próprio personagem no filme solo, que acabou sendo um baita fracasso. Juntando esses filmes com seus trabalhos em Moana 1 e 2, The Rock fez parte de 4 animações diferentes. Bem que ele poderia participar de mais alguns desenhos, não acha? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!